today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula com resolução de exercícios, tá? Nessa videoaula eu quero resolver com vocês alguns exercícios relacionados à lei de Coulomb, a força eletrostática, tá? Todos os exercícios que eu vou resolver aqui, eu vou dividir em duas partes, né? Uma parte com 5, 6 exercícios e uma outra parte com 4, 5 exercícios, né? Todos os exercícios que nós vamos resolver aqui eu tirei do meu blog, né? Eu vou deixar o link na descrição do vídeo e vou deixar aqui também no vídeo para vocês terem acesso a esses exercícios com gabarito. Lá tem muitos exercícios para vocês estudarem, beleza? Então vamos aqui então para a nossa primeira questão. A primeira questão é uma questão da UTESC, que ela fala o seguinte: a lei de Coulomb afirma que a força de interação elétrica entre as partículas carregadas é proporcional. Então, ou seja, quando a gente olha a lei de Coulomb, a gente sabe que a lei de Coulomb é dada pela expressão F, que é igual a K, Qzinho por D ao quadrado, tá? Com Qzinho sempre em módulo. Então, ou seja, a minha força eletrostática, que é uma grandeza vetorial, ela é diretamente proporcional ao produto das cargas, certo? E inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então, ou seja, a força eletrostática, essa força de interação elétrica, ela é proporcional a quem? Ela é proporcional às cargas das partículas. Então, a resposta, a alternativa correta só pode ser o quê? Letra C. Beleza? Pessoal, a nossa segunda questão é uma questão bem bacana, tá? Envolve uma aplicaçãozinha matemática. Ela fala o seguinte, ó. Duas cargas elétricas pontiformes se atraem. Duplicando-se a distância entre elas, no mesmo meio, a força de atração será, então, ou seja, vai ser o dobro, a metade, o quádruplo, a quarta parte ou a mesma. Então, ou seja, o que o exercício falou? Você tem duas cargas elétricas, uma Qzão, uma Qzinho, elas estão no meio K e estão separadas por uma distância D. Então, nessa primeira situação, quanto que vale a força eletrostática? A força eletrostática ela é calculada pela expressão F, que é igual a K, Qzinho por D quadrado. Agora a questão é, se eu mantiver as mesmas cargas, Qzinho, mantiver elas no mesmo meio, que é K, mas agora duplicar a distância entre elas, ou seja, a minha distância vai deixar de ser D e vai passar a ser de 2D, qual que vai ser a nova força eletrostática, que eu estou chamando aqui de F'? Beleza? Então, ou seja, para calcular essa F', eu vou fazer F', que é igual a K, Qzinho, dividido por 2D elevado ao quadrado. Então, meu F' vai ser igual a quanto? A K, Qzinho, dividido por 4D ao quadrado. Presta atenção. O que é isso aqui, ó? K, Qzinho, dividido por D quadrado. É F. Então quer dizer que o seu F', ela é igual ao quê? A F, que está aqui, dividido por 4. Ou seja, ele é a quarta parte. Beleza? Então a alternativa correta só pode ser o quê? Letra D, de dado. Belezinha? Pessoal, a nossa terceira questão é uma questão gráfica, tá? Da Unesp, ela fala o seguinte, ó. Qual dos gráficos representa a maneira como varia a força elétrica entre duas cargas pontuais em função da distância que as separa quando são aproximadas ou afastadas uma da outra? Então, ou seja, quando a gente olha para a equação, qual que é a equação da força eletrostática? F é igual a K, Qzinho por D quadrado. Ou seja, a minha força eletrostática ela varia com o inverso do quadrado da distância. Beleza? O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que se eu tiver aqui um gráfico de F, deixa eu só fazer uma linha aqui, um gráfico de F em função de D, um gráfico de F em função de D, F,
é em função de D. O que eu vou ter? Quando eu tiver uma distância pequena, eu vou ter um valor de F alto. Quando eu tiver um valor de D alto, eu vou ter um F baixo. Então, meu gráfico ele vai ser uma hipérbole, que nós chamamos de hipérbole cúbica. Tá? Então, meu gráfico vai ter mais ou menos essa cara. Então, de acordo aqui com as nossas opções, a única alternativa correta só pode ser o quê? Letra E. Beleza? Pessoal, vamos então aqui para a nossa quarta questão. A quarta questão fala o seguinte, ó. Com relação à força de natureza eletrostática existente entre duas cargas elétricas pontiformes, podemos afirmar que o módulo da força é inversamente proporcional à distância entre as cargas? Não. Tá? Lembrando aqui, nós temos a nossa equação. Então, ou seja, se eu tenho duas cargas elétricas, Qzinho, em um meio K e separadas por uma distância D, a força eletrostática presente entre essas cargas é dada por K, Qzinho por D ao quadrado. Esse é o valor de F. Então, ou seja, o módulo da força é inversamente proporcional à distância entre as cargas? Não, ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância entre as cargas. Então, essa alternativa ela é falsa. Letra B. O módulo da força é independente do meio em que as cargas se encontram? Não, elas dependem sim do meio, elas dependem do valor de K, certo? Quanto maior for o valor de K, maior o valor de F. Quanto menor o valor de K, menor o valor de F. Então depende sim. Na letra C, a força aumenta em módulo quando aumenta a distância entre as cargas? Não. Na verdade, o que vai acontecer? A força vai diminuir em módulo quando eu aumento as distâncias. Quanto maior a distância, menor é o valor da força, é inversamente proporcional. Letra D. A força em módulo mantém-se invariável se as duas cargas aumentarem de valor na mesma proporção. Não, presta atenção nisso. Tá? Se eu aumentar o valor das cargas na mesma proporção, o valor da força vai aumentar também. São grandezas diretamente proporcionais. Olha a letra E. Então, ou seja, por eliminação a gente já sabe que a resposta é a letra E, mas a gente vai provar isso aqui matematicamente. O módulo da força quadruplica se ambas as cargas forem duplicadas, mantendo-se invariável a distância entre elas. Ou seja, o que vai acontecer? Se eu duplicar o valor das cargas, se eu tiver agora uma carga 2Q, 2Qzão, uma carga 2Qzinho, mantendo o mesmo meio e a mesma distância, o que vai acontecer com o valor de F? Que eu vou chamar aqui de F'. F' vai ser igual a K, 2Qzão, 2Qzinho, isso aqui tudo dividido por D ao quadrado, ou seja, F' vai ser igual a 4K, Qzinho por D ao quadrado. O que representa isso aqui? Isso aqui é o valor de F. Então a gente pode dizer que F' é igual a 4F. Ou seja, se eu duplicar o valor das cargas, o que vai acontecer com a nova força? Ela também vai ser quadruplicada. O que prova que a letra E é verdadeira. Beleza? Pessoal, vamos então aqui para a nossa quinta questão, uma questão da FUVEST bem legal, bem interessante, tá? Ela fala o seguinte, ó, 3 pequenas esferas carregadas com cargas de mesmo módulo, ou seja, são cargas idênticas, sendo A positiva, B e C negativas, estão presas nos vértices de um triângulo equilátero. No instante em que elas são soltas simultaneamente, a direção e o sentido de suas acelerações serão mais bem representados pelos esquemas. Então veja bem aqui, ó, vamos fazer um desenho de um triângulo aqui. Vamos supor que esse triângulo aqui seja um triângulo equilátero, beleza? Tá? Vamos supor isso. Então, ou seja, o que vai acontecer? Aqui eu vou colocar uma carga positiva, mais aqui eu vou colocar uma carga negativa e aqui eu vou colocar uma carga também negativa. Presta atenção. De acordo com a lei de Coulomb, o que vai acontecer? Essas cargas negativas elas vão atrair a minha carga positiva. Como elas estão à mesma distância, a força eletrostática que a carga B vai exercer na carga A é igual à força eletrostática que a carga C vai exercer na carga A. Ou seja, então a minha carga elétrica, o que vai acontecer com ela? Ela vai ser puxada para baixo. Beleza?
Então ela vai ser puxada aqui para baixo com uma força eletrostática que vai ser igual. Então ela vai vir para cá. Beleza? Ó, deixa eu só arrumar isso aqui. Beleza? Então esse é o valor da força resultante que atua sobre a carga A relativa à carga B e à carga C. A mesma coisa vai acontecer. A carga C ela vai ser atraída pela carga A, assim como ela também vai ser repelida pela carga B. Certo? Então, ou seja, a carga A vai exercer uma força de repulsão, de atração sobre a carga C, assim como a carga B vai exercer uma força de repulsão sobre a carga A. Isso a gente pode representar assim, tá, gente? Ó, aqui na carga A, tá aqui a minha força de atração, tá aqui a minha força de atração que a carga B exerce na carga A, e aqui está a força de atração que a carga C exerce na carga A. Então a minha resultante vai estar para baixo. A mesma coisa vai acontecer aqui. Aqui eu tenho a repulsão da carga B sobre a carga C, e aqui eu tenho a atração da carga A sobre a carga C. Então, ou seja, a resultante das forças sobre a partícula C vai ter mais ou menos essa cara aqui. Então aqui vai estar a força resultante sobre a carga C, o que é a mesma coisa sobre a carga B, já que as cargas são idênticas. Está aqui a repulsão da carga C sobre a carga B, aqui está a atração da carga A sobre a carga B, então a resultante vai estar atuando aonde? Vai estar atuando nessa direção aqui, beleza? Então, de acordo com a nossa resposta aqui, a única alternativa correta só pode ser o quê? Letra B, de bola. Beleza? Pessoal, eu finalizo aqui, então, essa nossa primeira parte da resolução de exercícios, tá? Esses 5 primeiros exercícios. Na próxima videoaula, eu venho resolvendo mais 6 exercícios, agora com uma aplicação mais matemática. Beleza? Então, um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! What you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.